E também, isso também coloca uma fama de procrastinador em quem na verdade não está procrastinando, porque não era o seu sonho. Então você vai fazer por quê? Você vai procrastinar, não era o que você queria. Exatamente. Por isso que existe tanta gente infeliz, poderia que infeliz, que não quer estar ali, que passou a vida todinha batalhando pra ter aquilo, chegou lá, não é legal não, tchau. Então, aí às vezes passa por um caminho super penoso, passa por adoecimentos que a gente não consegue nem contar, né? E aí complica. Vai que levou a fama de procrastinador a vida todinha, mas ficou lutando contra isso, Tem uma coisa que... né? Pra chegar lá e não querer. Então, localizar a procrastinação dentro da agenda é importante também para você, principalmente, gravem isso. Dar lugar a uma coisa que estava difusa e sem lugar. Isso é importante, que a gente consiga direcionar e dê os espaços para as coisas que precisam dos espaços. Então, a procrastinação, nessa perguntinha que eu coloquei no início para a gente voltar, que pode ser ameaçador caso os planos deem certo. E aí eu coloco aí um aplicativozinho pra gente monitorar o tempinho de Instagram e de estudo e de tarefa. Mas hoje em dia tem outras formas, né? Se a pessoa quiser. Eu gosto desse porque ele tem uma musiquinha de fundo e ele toca um sino. Então ele dá aquela ideia de pequenas conquistas, né? Então se você está começando a estudar para alguma coisa e você não consegue ser focado, né? Você é um millennial aí, que no tempo do Instagram não consegue assistir um vídeo maior que 2 minutos, já é tempo demais. Mas Então, 5 minutos pra você é um negócio assim, poxa, gigante. E aí, Deus o livre ter que ler por meia hora direto, sem nem pegar o celular. Não, leu, cara, podcast é tudo. Eu gosto, mas eu ouço acelerado. Eu ouço no mínimo em 1.5. Depende de quem E os fala. vídeos Se também. fosse meu podcast, eu não conseguia ver em 1.5 não. Não. Dava não. Mas aí quando a gente dá uma ideia de tipo, responder e-mail, tem que responder 30 e-mails. Então você coloca lá o sininho pra tocar de 1 em 1 minuto, coloca uma tarefa de 1 e-mail por minuto, dá uma dica e ele vai bater. 5 minutos. Aí você fica tipo, consegui. Aí você, isso, então a ideia é que você tenha esse estímulo de, deu certo, né? Então tem que ler por meia hora, coloca lá, de 5 minutos o sino. Passou 5 minutos, você tava lendo, vou conseguir 5 minutos, próximo, né? 5 minutos. E aí você tem essa ideia de que o tempo tá passando, porque o que acontece com a tecnologia, com a procrastinação em tecnologia, é que a gente perde a noção de tempo. No Instagram a gente perde noção de tempo. No Netflix a gente perde noção de tempo. Quando tá vendo uma série, de repente assistiu 5 episódios de uma vez, anoiteceu, você nem viu. 4 horas da manhã. Isso. Então você perdeu a noção de que, tipo, um episódio que tem 50 minutos é tempo, meu amigo. Você vai maratonar 3 episódios, você gastou quase ali 2 horas e meia, 3 horas, e você perdeu a dimensão daquilo. Então a gente precisa redimensionar quanto tempo a gente tá usando em cada coisa. Né? E aí é importante você ter esse marcador, né? Para algumas pessoas ficam muito perdidas assim, tipo, só passou 2 minutos, perde a ideia, então é legal você ter marcador. Fazer um planejamento, né? Diário, semanal, mensal, depende de como é seu trabalho, como é que funciona, mas saber o que fazer ajuda quando você tem aquela coisa difusa, de muitas ideias e não consigo saber o que fazer. Então, sempre não deixar isso para fazer quando acordar, porque aí você já procrastina. Então é importante fazer ou no domingo um planejamento da semana, ou na noite antes de dormir um planejamento do outro dia, para que você não chegue em cima na hora de fazer sem saber o que fazer. É legal dar uma base, um contorno para quem está se sentindo, né, difuso sem contorno. E aí as distrações, né, obviamente você vai tentar eliminar ao máximo. Muitas vezes a falta de organização física do lugar é uma grande distração. Tem estudos de pessoas de estampas, de cores, o pessoal do neuromarketing, que fala de como essa parede pode ser uma distração, né? Porque a pessoa se sente muito estimulada e tal. Então, pensar também um pouco nisso, claro que não em minúcias tão grandes, mas quando você vai preparar uma mesa de estudo, uma mesa de trabalho, se aquilo tiver um papel por aqui, o único canto você vê é o computador e você está cercado, isso dá uma sensação pra gente de sufocamento, que a nível evolutivo a gente aprendeu a não gostar disso, a gente gosta de ter controle de visão e amplo
amplos lugares para olhar, né? Então, é legal você ter um cantinho mais clean. Limpeza, né? Também. E aí, organizar as pausas de acordo com o seu nível de concentração. Então, se você não consegue passar mais de 2 minutos assistindo um vídeo, você vai começar a estudar no Pomodoro, que é 25 minutos por 5, não vai fazer isso, né? Vocês conhecem o Pomodoro? Então, você já vai começar ali se frustrando, porque 25 minutos para você que não consegue ver um vídeo por 2 é uma tragédia. Não vai dar certo. Então, faça menos, faça 10 minutos por 5. Você não vai passar a vida toda em 10 minutos por 5, mas é uma escada, né? Faça 5 minutos por 2, enfim. Vá organizando de acordo com o seu foco e exercitando, né, para que cada vez mais você vai crescendo, você vai ampliando. É tipo musculação, né? É como musculação, exatamente. Por isso que E aí, organizando a rotina, né, você vai organizar de trás para frente. Então, eu digo começa pelo horário de dormir, mas na verdade você tem que pensar em que hora você precisa acordar para ir para algum lugar que seja de fato balizador do seu tempo. Então, você tem que bater ponto 8 horas da manhã, você não vai poder colocar na sua rotina que você vai acordar de 7h30. A não ser que você seja vizinho do trabalho, não gosta de tomar banho de manhã e comer nada. Então, não vai rolar, né? Tem que ser antes. Então, organizar a primeira hora de dormir e aí, pra frente, coloca as horas fixas. Lembra que você vai precisar tempo para refeição, para tomar banho, para ir de um lugar para o outro. Né? Tem os atrasadinhos de plantão que saem de casa na hora que começa a coisa. E porque, sacrifica primeiro. porque às vezes a gente faz umas rotinas, principalmente horário de estudo, né? Que é quem mais realmente precisa estruturar a rotina. Que faz um horário de estudo sem pensar que vai ter que tomar banho alguma hora. esquece. Esquece da coisa. Que você, pra ir pra uma academia, você não gasta uma hora do seu dia pra ir pra academia. Pelo menos 3. Principalmente dependendo da hora que você coloca. Tipo, se você não mora perto, você vai, você chega, você tem que estacionar o carro, E se você vai pegar o Uber, assim, vai esperar. a única hipótese de você não gastar 3 horas é se você for de manhã, porque aí você acorda, vai, talvez não precisa daquela hora para se preparar, né? Porque se você vai sair do trabalho para academia, você vai ter que trocar de roupa, vai pra academia, vai pegar trânsito, vai voltar, né? Então, se sua academia for de 5 da manhã, talvez você não precise de tanto tempo. Mas pelo menos a hora de depois você vai precisar. Pelo menos aí 2h30. Um banhozinho depois. Um banhozinho, você voltando. Mesmo que você faça home office, vamos lá, né? Que assim, vai ter que ter um banho uma hora. Quem faz home office precisa de uma rotina estruturadinha.